Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição aqui na nossa classe Maravilhas de Sião. Como você bem sabe, essa classe ela é destinada à orientação, à preparação das aulas pelos nossos professores da Escola Bíblica Dominical no campo da Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia. E é uma satisfação poder estar com os irmãos mais uma vez para juntos estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo desse nosso primeiro trimestre do ano de 2024, que versa sobre família, projeto de Deus. Mas antes de nós darmos continuidade ao estudo nessa nossa lição, eu quero rapidamente aqui fazer alguns avisos, algumas orientações aos nossos companheiros professores da Escola Bíblica Dominical do campo da ADCG. Meus irmãos, este canal ele é oficial da nossa classe Maravilhas de Sião. Então é importante que os irmãos se inscrevam nesse canal e já marquem aí o sininho no YouTube para que os irmãos sejam alertados assim que nós estivermos publicando uma nova lição para nosso aprendizado, nosso estudo acerca da Palavra de Deus. E é importante também salientar a importância dos irmãos comentarem aqui, colocando o nome dos irmãos assim que os irmãos assistirem a esse vídeo. Isso se faz necessário para que nós consigamos fazer aquela retirada de faltas, tendo em vista a nossa pontuação ao longo do ano com relação às nossas classes na Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Agora sim, vamos iniciar o estudo dessa lição tão maravilhosa. Hoje nós vamos falar acerca da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, a nossa regra de fé. A Bíblia é o manual da família. E sem mais me alongar, eu já vou compartilhar com os irmãos aqui os slides referentes ao estudo dessa nossa lição de hoje. Amém? Aí está. Bom, então nós vimos em lições anteriores, nós aprendemos que a família é projeto de Deus. E tudo que nós vemos que recebe essa chancela de exclusividade da parte de Deus, nós vimos que sofre ataques, sofre investidas por parte do adversário. Nós vimos Jesus, Filho de Deus, veio a esse mundo, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele foi odiado pelo mundo. E em todas as coisas, ele é mais que vencedor. Temos também o exemplo de Israel, povo de Deus, nação escolhida pelo Senhor. E a nação de Israel é uma nação perseguida, é uma nação que é constantemente atacada. Nesse exato momento mesmo, os irmãos que estão acompanhando as notícias sabem dos terríveis ataques terroristas sofridos pela nação de Israel. Então, nós vemos que a nação de Israel é uma nação que sofre ataques por parte do adversário. Por que isso? Porque a nação de Israel é povo de Deus, é nação escolhida pelo Senhor. Entretanto, em todas as situações, ao nós observarmos toda a história, nós vemos que Israel tem sido vencedora em tudo. A nação de Israel é uma nação que tem enfrentado diversos desafios e em todas as situações Deus tem guardado Israel. Não diferente, podemos citar acerca da Igreja do Senhor, que nós, por intermédio de Jesus, somos feitos povo de Deus. A igreja é o corpo espiritual de Jesus Cristo. E por isso, ela é perseguida, ela é atacada. Entretanto, a palavra de Deus nos assegura que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por esta razão, nós sabemos que a igreja do Senhor,
continuará avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não diferente, família. A família é projeto de Deus. E justamente por pertencer a Deus, ela sofre tantos ataques. Nós temos visto ao longo dos anos quantos ataques, quantas calúnias, quantas ofensas, quantas críticas a família tem recebido. Isso por quê? Porque a família é projeto de Deus. E não diferente, ela tem sido guardada pelo Senhor. E em todas as situações, a família que permanece fundamentada na palavra de Deus, ela é vencedora em todas as coisas. Então, nós estamos estudando o quê? Vendo a Bíblia Sagrada como manual da família. E ainda no início da nossa lição é importante eu salientar aos senhores que nesse exato momento nos assistem o seguinte: tudo que nós estivermos tratando ao longo do estudo desta lição está fundamentado na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e de vida. E isso é importante salientar justamente porque em nenhuma questão aqui nós temos intenção em entrar em nenhum tipo de, como eu posso dizer, debate, ou até mesmo tentar rebater alguma coisa, não. Nós não somos debatedores do Evangelho, nós somos pregadores do Evangelho. Nós estamos aqui ensinando, aprendendo e ensinando as regras, o conceito de família à luz da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, fundamentado na nossa fé, na fé em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada é a indiscutível, inegável, imutável palavra de Deus. Portanto, ela constitui-se em verdade absoluta sobre todas as coisas. Isso porque seguindo em que a nossa fé está firmada. Então, se porventura você que nesse exato momento está nos assistindo venha ter uma opinião, uma concepção diferente do que nós estamos falando, nós respeitamos a sua opinião, mas compreenda que o que nós estamos falando aqui está direcionado ao estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Estamos falando o que a Bíblia diz, e é segundo essa palavra que nós, evangélicos, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, buscamos fundamentar todas as áreas da nossa vida. Então, diante disso, nós entramos agora no título da nossa lição, que é a Bíblia Sagrada como um manual da família. E diante disso, nós já conseguimos ver o textuário dessa nossa lição, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então veja aqui a importância, o peso de responsabilidade que nós vemos sobre os ombros do homem, da mulher, e sobre a responsabilidade que temos diante de Deus no cuidado com a nossa família. Bom, vamos adiante agora vendo a verdade aplicada da nossa lição de hoje, que diz que a Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. A Bíblia é a nossa bússola. Amém? Bom, e aqui nós temos os objetivos dessa nossa lição de hoje, que são expor os conselhos da Bíblia para marido e mulher. Segundo, destacar que a Bíblia possui preceitos para pais e filhos. E, terceiro, mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. Vamos adiante. A introdução dessa nossa lição de hoje, que os irmãos podem acompanhar por intermédio da nossa revista EBD Betel Dominical, que diz o seguinte: o destaque para a presente lição
é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. E o tópico 1 da nossa lição, que já diz o seguinte, que o manual orienta marido e mulher. E eu aqui fiz questão de ressaltar esse segmento da nossa revista, que diz o seguinte, a nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Ou seja, a Bíblia é a nossa referência. A Bíblia é tudo que nós vemos, que nós entendemos como família, como relacionamento de um homem e de uma mulher, está obrigatoriamente fundamentado na palavra de Deus. A Bíblia não é nem machista e nem feminista. Bíblia é equilíbrio. Ela apresenta ali as responsabilidades do homem perante Deus e diante a sua família, e da mulher perante Deus e diante a sua família. Ou seja, então, não existe, quando nós lemos acerca de família, não existe nenhum tipo de exaltação do homem, colocando o homem acima da mulher ou a mulher acima do homem. Não. Cada um, sendo homem, sendo mulher, diante da estrutura familiar projetada por Deus, possui uma carga de responsabilidade, possui o seu papel, a sua relevância diante da estrutura familiar. E quando qualquer uma dessas áreas funciona mal, nós temos o quê? Um desequilíbrio na família, segundo o que está estabelecido na palavra de Deus. Diante disso, nesse tópico de número 1, nós vamos ter ensinamentos para os maridos, para as mulheres e para os casais. Ou seja, a orientação bíblica aos maridos, às esposas e a ambos, considerando o quê? Que a partir do momento em que se unem pelo matrimônio, tornam-se uma só carne diante de Deus. Ou seja, são duas pessoas de sexos opostos compartilhando o mesmo propósito diante de Deus. Dentro disso, nós vamos ver aqui já o subtópico de número 1.1 da nossa lição. Ensinos para os maridos. E fica aqui para a nossa reflexão esse versículo que diz o seguinte, vós maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Interessante nós vermos aqui, ainda em Efésios 5:28, que diz o seguinte, que cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. O versículo diz o seguinte, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, nós vemos aqui a importância, o cuidado que o homem, o marido, deve ter para com a sua esposa. Ou seja, e claro que nós sabemos que tem muitos homens, muitos maridos que não conseguem se amar, não tem nem cuidado do seu corpo, realmente. E ainda assim, nós vemos aqui a inteligência, a sabedoria, melhor dizendo, do Senhor a estabelecer esse comportamento do homem em relação à mulher. Como nós vemos ainda em Efésios 5:25, o quê? A importância do homem amar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Amou a sua igreja, a ponto de que verter o seu sangue, entregar a sua vida por amor à igreja. Então, quando nós vemos isso aqui, nós vemos que esse cuidado do marido para com a sua esposa é algo que é muito maior do que nós
possamos imaginar. Tem a ver com honra, tem a ver com proteção, provisão, respeito, cuidado, numa atenção em todos os aspectos. Aspectos emocionais, físicos e, por que não dizer, espirituais. Ou seja, porque é função do marido diante da sua família, ele é o quê? Ele é o cabeça da família. Ele é o quê? O representante de Deus no seio familiar. Ou seja, o que é representar Deus? Significa que na condição de homem, na condição de chefe de família, na condição de líder de uma família, os meus pensamentos devem estar alinhados aos propósitos de Deus. Diante disso que nós vemos aqui, por isso que nós vemos o quê? O homem como representante de Deus no seio da família. Ele segue em obediência ao que Deus está determinando pela sua palavra. Ou seja, ele lidera pelo exemplo. Então, nós vemos aqui ainda mais, quando nós lemos lá na 1 de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7, fala o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vejam, irmãos, aqui o peso da responsabilidade do homem diante de Deus, perante a família. Ou seja, se ele for desobediente, negligenciar essa responsabilidade, ele corre o risco ainda das suas orações serem impedidas diante de Deus. Ou seja, é algo que está aqui infligido à sua própria condição diante de Deus. Isso é o quê? Peso da responsabilidade que está sobre o homem perante a família. E quando nós vemos esse versículo aqui tratando a mulher como vaso mais frágil, não é nenhum tipo de demérito à mulher. Não, muito pelo contrário. Mas faz aqui uma alusão à natureza feminina diante da natureza do homem, que é algo mais frágil, mais singelo, a mulher. E diante disso, o homem deve reconhecer e cuidar e zelar por ela, proteger. Então, vemos aqui o quê? Que um marido que não trata a sua mulher adequadamente, ele está também em falta diante de Deus, pois recai sobre ele toda a desobediência que ele está cometendo em relação ao que está estabelecido na palavra de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui o quê? A Bíblia estabelecendo responsabilidades. O homem tem um peso de responsabilidade diante de Deus. E não diferente, nós temos o quê? Os ensinamentos para as mulheres. E aqui fica para a nossa meditação esse versículo que diz: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vamos entender isso aqui. Ou seja, a Bíblia é quem estabelece a submissão da mulher ao seu marido, como no Senhor. Porque o homem, ele é o representante de Deus na família. Sendo assim, o posicionamento do homem diante da família, nós vimos que ele tem que estar o quê? Alinhado com os propósitos de Deus. E a mulher que é sábia, a mulher que é submissa, ela edifica a sua casa. Isso por quê? Porque ela reconhece no posicionamento do seu marido a obediência à palavra de Deus. Então ela se sujeita como no Senhor. Por quê? Vemos o quê? Delegação de competência. Deus estabelecendo o homem como chefe da família, cabeça da casa, representante dele no seio familiar. Deus se remetendo ao homem e o homem, do homem, emanando todas as orientações, diretrizes de Deus para a
família. E a mulher que é sábia, ela se submete, pois reconhece no homem a autoridade que não emana dele, mas vem de Deus. Então, isso aqui fala sobre o quê? Sobre responsabilidade. Então, nem a mulher é maior que o homem, nem o homem é maior que a mulher. Nós vemos aqui o quê? Deus estabelecendo responsabilidades exclusivas para o homem e responsabilidades exclusivas para a mulher. Ou seja, a posição do homem como representante de Deus traz sobre ele um peso de responsabilidade por tudo aquilo que ele orienta, fala no seio da sua família. Amém? Vamos adiante. Ainda temos ainda o quê? Ensinamentos para os casais. E aqui eu destaco aos irmãos esse versículo que diz que a mulher não tem poder sobre o seu marido. Perdão, sobre o seu próprio corpo. Mas tem-no o marido. E também, na mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas tem-no a mulher. Ou seja, um vive em função do outro. O melhor do homem é a mulher. E o melhor da mulher é o homem. O melhor do marido é a sua esposa. E o melhor da sua esposa é o seu marido. Ou seja, casamento não consiste, contrariando o que nós vemos muitos falando aí afora na sociedade, casamento não consiste numa disputa de autoridade entre o homem e a mulher. Até porque tudo isto Deus já deixou previamente, objetivamente estabelecido na sua poderosa palavra. Então, a função do homem diante da família, Deus já estabeleceu. A função da mulher diante da sua família, Deus já explicou, já colocou na sua palavra. Então, não existe disputa. Existe, na verdade, o quê? Uma relação de cumplicidade entre o homem e a mulher. São duas pessoas compartilhando de um mesmo propósito diante de Deus. Isso é casamento. Amém? Então, é importante nós entendermos que esse cuidado deve ser recíproco, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem. Interessante que não existe, quando nós entendemos esse conceito de responsabilidades, nós vemos que não existe razão de ninguém querer disputar autoridade com ninguém aqui. Porque Deus estabeleceu regras específicas para que a família possa caminhar em plena harmonia. E ainda que alguém, no momento de emergência, possa vir a ter que assumir a função, a prerrogativa, a responsabilidade do outro, isso não faz com que essa situação seja mais adequada. A exceção não pode, de maneira alguma, vir a regra. O que eu estou querendo dizer aqui? É fato, irmãos, que nós temos diversos maus exemplos de ambos os lados. É fato que nós temos várias situações que acontecem no mundo que são atípicas. Nós temos homens que são grandes exemplos, que tiveram numa situação de fazer, muitas das vezes, assumir responsabilidade como pai e como mãe. E vice-versa, mulheres também que se viram numa situação em que tiveram de agir como mães e como pai também. Entretanto, essa situação, como eu disse, é uma exceção à regra, é uma questão emergencial. Aflições que nós vivemos nesse mundo. Agora, a situação ideal, o modelo ideal estruturado na palavra de Deus, o homem tem a sua responsabilidade e a mulher tem as suas responsabilidades diante de uma família. Então, ainda que numa situação um venha a ter que assumir às vezes do outro, isso não torna essa situação adequada. E o fato de muitas das vezes alguém conseguir até fazer bem, desempenhar bem uma determinada função, não torna essa situação ideal à luz das Escrituras. Então é importante nós compreendermos isso. A exceção não é regra.
Amém? Vamos meditar ainda em Gênesis, capítulo 6, verso de número 18, que diz o seguinte: mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. O que é isso aqui? Deus dando orientações a Noé sobre ele entrar na arca. O que nós rapidamente vamos explicar aqui? Precisamos compreender. Quando falamos em arca de Noé, a arca tipifica Jesus Cristo. A porta da arca representa a salvação. A porta da arca só é fechada pelo lado de fora. Somente Deus poderia fechar a porta da arca. Somente por intermédio do Senhor podemos ser salvos. O homem não tem condição de salvar a si mesmo. Então, a porta da arca tipifica salvação. A janela da arca representa comunhão. Claro que eu não vou ter como mergulhar nesse estudo aqui com os irmãos, mas é importante nós termos essa noção para compreendermos aqui. Amém? A janela da arca era aberta pelo lado de dentro. Por mais que Deus queira ter comunhão com o homem, para que essa comunhão seja efetivamente estabelecida, é necessário que o homem se posicione para tal. Então, a janela da arca representa comunhão. E quando nós vemos aqui, Noé entrarão na arca, tu, ou seja, Noé, na sequência não vem a mulher de Noé, vem os filhos. Teus filhos e tua mulher. Isso não coloca a mulher, eu estou aqui focando na família de Noé. Amém? Isso não coloca a mulher numa posição de inferioridade. Mas entendamos nesse versículo a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. Noé, patriarca aqui da família, ele fez o quê? Ele entra na arca. Noé não mostra onde os filhos precisam entrar. Não, ele entra, ele dá o exemplo. Noé entra pela porta da arca. Na sequência, seguindo os passos do seu pai, os filhos de Noé. Noé, em obediência, entra na arca. Os filhos, em obediência a Noé, entram na arca, seguindo o exemplo de Noé. E ao final, quem vem? A mulher submissa de Noé. Ela vem seguindo o exemplo do seu marido, ela também está entrando na arca, e dali ela olha, observando seus filhos adentrando a arca, para que nenhum deles venha se desviar e todos possam entrar em segurança na arca. Nós temos Noé, chefe da família, cabeça instituída pelo Senhor no seio familiar, dando exemplo, entrando na arca. Na sequência, os filhos sendo obedientes, seguindo o exemplo de Noé, seu pai. E a mulher de Noé, sábia, que edifica a sua casa, observando para que nenhum dos seus filhos se desviassem do exemplo que o seu marido estava dando, e para que todos conseguissem entrar pela porta da salvação. Então, nós vemos aqui o quê? Responsabilidade do homem e da mulher diante do seio familiar. Amém? Aqui nós conseguimos, então, aprender, nesse tópico de número 1, que a Bíblia Sagrada é o nosso livro de referência, base de normas, práticas e fé. E já avançamos para o tópico 2 da nossa lição. O manual orienta pais e filhos. E aqui cito aos irmãos duas referências, dois versículos, Efésios 6:1 e Efésios 6:4, para a nossa meditação. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E um ensinamento aqui justamente para os pais. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nesse tópico de número 2, nós vamos falar acerca dos ensinamentos para os pais, para os filhos, e os filhos vivendo respeitosamente com seus pais. Meus irmãos, pais que amam os seus filhos, eles corrigem. E filhos que amam seus pais,
eles aceitam a correção em obediência. Então, tanto quem corrige quanto quem aceita a correção e obedece, fazem isso em amor. Então, o elo que une pais e filhos também é o amor. Então, nós observamos aqui que amar não é deixar de corrigir, mas sim corrigir em amor. Esse é o exemplo. Da mesma forma, aquele que é obediente, aquele que ama seus pais, demonstra isso em atitudes, sendo obediente. Então, não adianta eu falar que amo a minha mãe, amo o meu pai, se eu não os obedeço. Então, o sinal de que eu, de fato, os amo, é o quê? Sendo obediente. Isso aqui faz uma alusão, além da esfera familiar, também acerca do nosso relacionamento em relação ao Senhor. Como filhos de Deus, se nós dizemos que o amamos, se nós verdadeiramente amamos ao Senhor, nós obedecemos a sua poderosa palavra. Nós somos obedientes em tudo. Buscamos ser obedientes ao Senhor. Então, se você diz amar a Deus e não anda em obediência, tem alguma coisa errada acontecendo aí na sua vida. Bom, então nesse tópico de número 2, nós já vamos avançar aqui no subtópico de número 2.1. Ensinamentos para quem? Os pais. E aqui fica para a nossa referência esse versículo que diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Qual é a referência que nós podemos tirar nesse versículo? Educa a criança no caminho. Ou seja, quando fala no, isso nos remete a exemplo. Lembremos de Noé entrando na arca. Noé não mostrou onde os filhos deveriam entrar. Não, Noé entrou. Ele deu o exemplo. Ele trilhou o caminho e ensinou no caminho. É interessante nós entendermos isso aqui. Ou seja, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a maneira correta de se ensinar algo, de se educar, é por intermédio do exemplo. Daí a importância do nosso testemunho diante de todas as pessoas que nos cercam. Porque nós pregamos primordialmente pelo exemplo. Ou seja, é importante que nós façamos aquilo que nós estamos pregando. É importante que nós vivamos a palavra que nós estamos pregando. Da mesma maneira que o pai, diante dos seus filhos, é importante que ele viva aquilo que ele está orientando, ensinando seus filhos. É isso que nós vemos aqui. Ou seja, são orientações específicas. Ensina no caminho. Então é importante que você, mãe, você que é também pai, você esteja trilhando caminho da obediência na palavra do Senhor. Quer ensinar seu filho a te respeitar? Respeite-o. Quer ensinar seu filho a obedecer? Seja você também obediente à palavra de Deus. Quer você ensinar seu filho a respeitar a autoridade? Seja você, para o seu filho, um exemplo de alguém que respeita as autoridades constituídas por Deus. Então, nós ensinamos pelo exemplo. É essa a maneira correta, segundo a palavra de Deus, que nós devemos educar, ensinar nossos filhos. E aí nós vamos ainda às orientações aos filhos. Fica para a nossa meditação esse versículo que fala o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Talvez por conta desse subtópico anterior, em que nós falamos acerca da importância do posicionamento exemplar na educação dos filhos, e muitos filhos, talvez, que estejam nos assistindo, falaram: então é por isso que hoje eu acho errado, por isso que eu estou com a minha vida em desobediência. Por quê? Porque os meus pais não deram exemplo. Não, isso não tem nada a ver, porque a mesma Bíblia que orienta aos pais, orienta os filhos. E é o seguinte:
vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Obediência é princípio, e princípios não podem ser quebrados. Princípios são inegociáveis. Por mais equivocado, por mais que talvez seus pais possam ter errado na maneira de te educar, você, como discípulo de Jesus Cristo, deve ser um exemplo de filho, obedecendo a palavra de Deus, que determina que você, que nós, filhos, sejamos obedientes em tudo. Então, não vamos utilizar, talvez, a falha de uma mãe, ou mesmo de um pai, acerca de algo que tenha agido em relação a nós, como ponto de referência, justificativa, para que nós venhamos a justificar eventuais erros que nós estejamos cometendo ao longo daqui da nossa vida. Amém? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Então, irmãos, esse discurso de filho desobediente, querer dizer que eu sou assim porque vocês erraram na minha criação, vem com esse papo para cá, não. Essa conversa não tem nenhuma fundamentação na palavra de Deus. Então, filhos, estejam fundamentados na palavra em todos os aspectos. A Bíblia manda que nós, porque todos nós somos filhos, sejamos obedientes. E ponto final. Então, obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe. Filhos e pais vivendo respeitosamente. Deixo aí esse fragmento para a nossa análise, que diz o seguinte: quem cultiva educação, respeito, transparência e verdade tende a obter um ambiente de união e harmonia numa convivência pacífica. O que é que isso significa? É o óbvio, é a consequência natural. Se eu tenho pais que educam fundamentados na palavra e filhos que obedecem segundo o que está estabelecido na palavra de Deus, qual é a consequência disso? Harmonia familiar, um relacionamento harmonioso entre pais e filhos fundamentados na palavra de Deus. E com isso, nós conseguimos concluir esse segundo tópico da nossa lição, que diz o seguinte: que os pais devem criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Frisando mais uma vez, educar no caminho. Amém? E aí nós entramos para o último tópico dessa lição, concluindo o nosso raciocínio, o nosso estudo nessa lição. O manual orienta para uma família sólida. Deixo para a nossa meditação o versículo lá no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, solidez nos remete a quê? A firmeza, a equilíbrio, diante dos fortes ventos e tempestades, tendências que nós temos visto ao longo dos últimos anos, principalmente na sociedade, no mundo, querendo influenciar a nossa família. Agora, a família que permanece fundamentada na rocha que é Jesus Cristo e obedece os ensinamentos estabelecidos na palavra de Deus, ela não será derrotada. A família permanece firme, forte, fundamentada, edificada na rocha que é Jesus Cristo. Então nós temos hoje diversos posicionamentos, diversas ideias, diversas opiniões que são adversas e contrárias ao que está estabelecido na palavra de Deus. Mas se nós temos a nossa vida fundamentada em Jesus Cristo, se nós buscamos obedecer a sua poderosa palavra, em tudo sejamos obedientes ao que a Bíblia Sagrada está nos ensinando. E aí sim, essa é a nossa referência. Esse é o caminho correto, ideal, é o único caminho para que nós sejamos e tenhamos uma família vitoriosa em todas as situações. Então, nesse último tópico da nossa lição, nós vamos falar justamente sobre o quê? Ensinos para uma vida familiar
duradoura. Segundo, ensinos para uma vida familiar estruturada e ensinos para uma vida familiar de testemunho. Subtópico 3.1 diz o seguinte: assim, ensinos para uma vida familiar duradoura. Fica para a nossa meditação esse versículo em Mateus que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Casamento não tem prazo de validade. O que Deus juntou, o homem não tem poder para separar. Isso aqui nos remete, irmãos, à importância de colocarmos sempre Deus no centro de todas as coisas na nossa vida. Ou seja, muito mais que uma junção carnal. Casamento, para nós que vivemos fundamentados na palavra de Deus, é uma união de exemplos, propósitos de vida. É uma união muito mais complexa, é uma união espiritual. É isso que nós vemos aqui. Ou seja, a cerimônia, a questão do matrimônio para o homem e para a mulher que vivem segundo as leis do Senhor tem um peso muito maior do que a assinatura de uma certidão de casamento. Tem um peso espiritual. Mesmo porque, aos olhos da lei humana, qualquer motivo é motivo para se divorciar. Basta que um não queira mais. Basta que eu fale que estamos tendo uma incompatibilidade. Então é motivo para poder divorciar. Biblicamente não é isso, não. Biblicamente, casamento é o quê? É para ser algo duradouro. É eterno. É até que a morte os separe. Agora, fato é que muitos não colocam Deus como centro do seu relacionamento. E por isso terminam sucumbindo. Nós temos na palavra de Deus o exemplo de Sansão, que se deixou levar, no caso lá por Dalila, porque ela alegrava os seus olhos. Ou seja, ele se deixou levar pelo que ele estava vendo, pela aparência, ao invés de colocar Deus à frente das suas escolhas, de todas as suas decisões. Então, ou seja, se queremos ser bem-sucedidos no seio familiar, na estrutura da nossa família, temos que colocar Deus sempre à frente sobre todas as coisas. Então, é isso que nós vemos aqui. Casamento no civil é importantíssimo, porque, segundo a palavra do Senhor, nós temos que estar em obediência com a lei da nossa nação. Entretanto, para aqueles que vivem fundamentados na palavra de Deus, o peso maior deste compromisso vai muito além daquilo que nós assinamos lá no cartório. É um compromisso diante de Deus. É uma responsabilidade que assumimos diante de Deus. E essa não é fácil de nós burlarmos, não. Tá? Então, é importante nós compreendermos o quê? Casamento não é tentativa. Ninguém casa para ver se vai dar certo. Casou porque já deu certo. Porque nós vimos na nossa lição anterior, namoro, noivado e sobre casamento. Ou seja, tem níveis de intimidade no relacionamento, níveis de conhecimento. Então, quando você chega ao fato de realmente casar-se, é porque você está em total alinhamento debaixo dos propósitos de Deus para, juntamente com aquela pessoa, estar formando uma família. Então, isso é feito para durar. Porque tudo que Deus faz é para durar. É para ser, é perfeito. Amém? Vamos adiante. Ensinos para uma vida familiar estruturada. Fica aqui essa reflexão, essa citação, aqui já desse livro, que diz o seguinte: o que determina um casamento e uma família estruturada é a disposição e a persistência no enfrentamento dos problemas pelos cônjuges. Ou seja, não significa que nós não tenhamos nenhum tipo de aflição, discussões. É natural isso dentro de qualquer relacionamento. Agora,
como ambos compactuam de um mesmo objetivo diante de Deus, significa que eles vão se acertar, porque eles têm um objetivo em comum diante de Deus. Isso é o quê? Comportamento de uma família estruturada. Por isso, um casal que se casa perante o Senhor, debaixo das leis de Deus, ele tem que estar, devem compartilhar o mesmo objetivo diante de Deus. Ninguém se casa para ser feliz. Eu caso para fazer a outra pessoa feliz. E a outra pessoa pensa da mesma forma. Ela quer fazer a outra pessoa feliz. Marido quer fazer a sua esposa feliz. Esposa quer fazer o seu marido feliz. E ambos querem caminhar juntos em obediência à palavra de Deus. Então, tem tudo para dar certo. Então, isso fala sobre o quê? Sobre uma família estruturada. E quem é que dita como deve ser a estrutura da família? A palavra de Deus. Amém? E o último tópico dessa lição, ensinos para uma vida familiar de testemunho. Fica para a nossa meditação esse versículo que diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ser referenciais em tudo que nós venhamos a fazer neste mundo. Sendo assim, a nossa família deve ser um exemplo de estrutura familiar para todos aqueles que venham a ter contato conosco, todos aqueles que nos cercam. Então, você, mãe, seja um exemplo de mãe, segundo o que está estabelecido na palavra de Deus. Você, marido, homem, pai, seja um exemplo em tudo aquilo que você venha a fazer, a dedicar diante da sua família. Vocês, filhos, sejam um exemplo como filhos que agem, respeitam seus pais em obediência ao que está estabelecido na palavra do Senhor. Mulheres sábias, mulheres valorosas, continuem sendo referências por onde quer que vocês estejam, referenciais como esposa, mãe, enfim, mulher que vive segundo o que está estabelecido na palavra do Senhor. E com isso nós conseguimos concluir e aprendemos que a família sólida é aquela que tem consistência, que é durável e estável. Ela é edificada na rocha. Por isso, ela é segura. Amém? Então, nós acreditamos aqui, irmãos, que conseguimos discorrer todos esses objetivos, onde expusemos os conselhos da Bíblia para o marido e para a mulher. Destacamos aqui que a Bíblia possui preceitos para pais e para filhos. E mostramos que a Bíblia traz ensinamentos para toda a família. Amém? Diante disso, nós conseguimos concluir. E vamos ler juntos aqui essa conclusão da nossa revista, que diz: tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo, é possível desfrutar da bênção, da presença, providência, proteção e do socorro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo o tempo. Amém? Irmãos, a nossa próxima lição fala sobre vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Certamente os irmãos não vão de maneira nenhuma perder. Amém? Que Deus abençoe a todos. Temos todos uma excelente aula. E fica aqui o meu endereço de e-mail e o meu Instagram. Os irmãos que, por acaso, desejarem perguntar alguma coisa, nós estamos à inteira disposição. Amém? E, como de costume, nós encerramos a nossa aula e desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e muito obrigado pela sua companhia e pelo privilégio de estar junto com os irmãos, mais uma vez, estudando a poderosa
palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde.